Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje 12 de março de 2022 e o Pan News Cidades começa com o resumo das notícias que abalaram a economia do mundo inteiro. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem deflagrado o aumento da inflação nos países dependentes de petróleo, gás, trigo e uma infinidade de outras commodities que tiveram seus preços aumentados numa corrida desenfreada. Para quem não acompanha o noticiário internacional, a crise até pode parecer local, mas os reflexos da invasão russa ao território ucraniano vêm mostrando que depois da pandemia, a nova doença que se espalha rapidamente é a da ambição oligárquica. O lado trágico está gravado pelas emissoras que não poupam o espectador das atrocidades que são diariamente cometidas pela violência da guerra. Na Rússia, por meio de lei presidencial imposta goela abaixo da população, quem falar em guerra corre o risco de ser arbitrariamente preso e condenado a 15 anos de chilindró. Se não se pode falar que a incursão de Putin é uma guerra, ora, aquilo é o quê? É óbvio que é uma guerra perigosíssima que acirra todos os ânimos dos exércitos mais poderosos e que tem que ser contida por meio da diplomacia, que no momento parece estar com dificuldades para acalmar os ânimos dos conquistadores soviéticos. A Guerra Fria esquentou. Mas se de um lado o problema econômico assusta, a destruição causada pelas bombas ricochete, pelos mísseis que atacam edificações civis, hospitais, escolas e destrói cidades sem nenhuma piedade, de outro, as covas comunitárias não escondem a chacina contra a população ucraniana. Retrocedemos e estamos praticando novos genocídios que não poderão ficar impunes sob pena de nos tornarmos signatários dos inescrupulosos ditadores e tiranos, hoje representados na figura de Putin. A soberania corre risco e a estabilidade do Conselho de Segurança da ONU transformou-se em entidade caricata e impotente, ainda mais por ter integrado a Rússia, hoje protagonista da guerra. Os grandes conflitos prometem acontecer dentro da capital da Ucrânia, Kiev, e a Rússia não vai parar até conseguir o objetivo traçado, dominar aquela região de maneira que melhor entender. O conflito esconde os interesses básicos dos senhores da guerra, qual sejam o domínio geográfico estratégico para continuarem a manter o europeu aquecido. Enquanto o chumbo grosso é trocado dentro da Ucrânia, em Campinas, a vacinação das crianças foi e é sucesso. As máscaras podem deixar de ser utilizadas em ambientes abertos e todos os protocolos com a Covid são tratados com um pouco mais de liberalidade. Os especialistas recomendam distanciamento social, uso de álcool gel e, principalmente para as pessoas com morbidades, a manutenção das máscaras, mesmo em espaços abertos. No programa de hoje, vamos conversar com Gustavo Sacho, que é especialista em marketing e fundador da Clip Marketing e Publicidade, que vai nos revelar alguns segredos que se escondem nos bastidores dos sites e dos provedores da internet. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra.
E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar com Gustavo Sacho, que é um especialista na área da computação, graduado em marketing. Gustavo Sacho, privilégio tê-lo no Pan News Cidades aqui da Jovem Pan News. Opa, Dr. Thanos, eu que agradeço o convite e a honra aí de estar sendo entrevistado pelo senhor. Tenho uma admiração muito grande aí pelo trabalho que o senhor faz. E eu que agradeço aí a oportunidade. Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre a Clip, agência de marketing e comunicação. Já está com 7 anos de agência, já é uma jornada, não, Gustavo? Sim, é uma jornada. Apesar de eu ser assim um pouco novo, né? O pessoal fala que eu sou um pouco novo. Fundei a agência com 21 anos, né? Tô há 7 anos aí, venho atendendo grandes indústrias aí do segmento B2C, né? E B2B também. Na verdade, o nosso maior foco por um tempo foi o B2B, né? Foi grandes indústrias aí do mercado de embalagens, do mercado também de agropecuário. Então a gente vem aí há um tempo atendendo, vem aí há 7 anos aí nessa jornada, e sempre a gente foi focado nessa parte mais digital, né? Eu sempre tive essa veia digital, tô aí no digital desde o começo mesmo, desde a época que não existia se fazer anúncio na internet, né? É verdade. Agora traduz para o leigo, o que é o B2B e o B2C? O B2B é quando a gente fala business to business, né? São empresas que são CNPJs vendendo para CNPJ, basicamente. E o B2C seria a empresa vendendo para o consumidor, seria o varejo, né? Então, assim, o B2C seria qualquer tipo de negócio onde um CNPJ vende para um CPF. E o B2B seria business to business. Então, empresas com CNPJ vendendo para CNPJ. Então, aí engloba mais a questão de indústrias de transformação de matérias. Então, vai mais para esse lado, né? Gustavo, hoje não dá para viver sem internet, sem a divulgação e a veiculação do negócio do indivíduo via redes sociais, não é? Tem uma ciência por trás disso hoje, há estatística. Como é que a agência trabalha esse tipo de relação da empresa ou do profissional liberal com o mercado digital? Se a gente for falar hoje sobre marketing digital, né, na verdade essa expressão não é muito correta, né? Na verdade o que a gente utiliza é a mídia digital. Então, assim, como que isso funciona? Hoje temos os espaços, né? Temos 2 tipos de mídia que a gente pode trabalhar: a orgânica e a paga, claro, que são os anúncios, né? Assim como a gente faz um outdoor na rua, a gente pode também fazer os nossos anúncios pela internet. Hoje é primordial que uma empresa tenha esses anúncios lá, porque
todo mundo hoje vai fazer a consulta antes pela internet, ou todo mundo está conectado hoje, ou numa rede social, ou vendo um vídeo em algum canal de vídeos aí da internet. Então, assim, é fundamental que hoje você tenha essa presença digital, que as empresas tenham essa presença digital. Bom, deixa eu só te perguntar uma coisa, porque há tempos atrás eu estudava midiologia na faculdade, né? Nós tínhamos cursos de midiologia para entender como é que funcionava a frequência, a passagem das pessoas na frente de um outdoor, quantas pessoas por minuto, enfim, havia até gente que contava isso, né? E hoje, com a mídia digital, como é que isso funciona? Porque eu sei que na rua X, perto do shopping, eu vou ter lá um público classe A, B, dependendo do shopping center. Isso também é feito via rede, via internet, não? Sim, e assim, hoje isso é muito mais fácil e muito mais mensurável isso hoje, né? Hoje os algoritmos, eles estão o tempo todo monitorando essas pessoas que estão consumindo a internet, consumindo as redes sociais, e ele consegue hoje segmentar e te dar um número, uma expectativa aí conforme o seu orçamento da campanha. Então, quando você vai trabalhar na modalidade de anúncios pagos, você consegue simular exatamente aquele público que você definiu para o seu produto ou para o seu negócio. Então, hoje você tem uma inteligência muito maior para te dizer qual que vai ser o possível retorno e também qual que vai ser o engajamento que você vai ter disso aí. Porque hoje a gente não busca só também o retorno, a gente busca também engajar pessoas para que a gente crie o que a gente chama de share, né? O share of mind da empresa. Que é as pessoas lembrarem de você, saber que você tá ali, o que você faz. Então isso hoje também tem um grande valor. Agora, qualquer um pode utilizar esse tipo de recurso? Por exemplo, um profissional como um dentista, comerciante, qualquer pessoa tem acesso a isso? O custo não é exagerado, não é porque antigamente para você fazer anúncio em televisão, rádio, os custos eram muito elevados, né? Só boas empresas anunciavam em determinadas mídias. Hoje, o profissional liberal consegue fazer a sua própria divulgação, divulgar por meio de uma agência como a Clip? Sim, Dr. Thanos. Inclusive, assim, hoje é possível até ele não depender de mim para poder fazer esses anúncios. Claro, ele vai precisar saber exatamente qual que é o público dele. Isso, na verdade, hoje o que a gente faz não é só o anúncio, né? A gente cria toda a estratégia e tudo aquilo que vai fazer realmente o público dele, que a gente vai descobrir quem é, aceitar aquele anúncio e interagir com ele, que essa é a parte mais importante, é o papel da agência, né? Mas ele hoje consegue, ele pode criar o orçamento que ele puder criar hoje, ele pode investir em anúncio. Claro que existem as grandes empresas que, como na televisão, elas gastam grandes verbas para estar anunciando, na internet elas também fazem isso. Então, o papel mais importante de uma agência é entender o cenário desse cliente, saber o que ele está buscando e o quanto que ele tem para buscar isso, né? E aí também dizer se é possível na posição ali no cenário que ele se encontra, né? Então, assim, não dá para ficar também criando uma expectativa muito grande, sendo que, claro que ele vai lá na internet, ele também vai competir com o grande, ele também vai ter que brigar por um espaço ali, e isso tem um custo. No começo da internet, isso era uma coisa mais barata e mais fácil, né? Tinha poucos grandes anunciando. Hoje, todos os grandes anunciam, então assim, você vai estar dividindo espaço com eles. A grande diferença entre as mídias convencionais, como televisão, revistas, né, que a gente utilizava... E Gustavo, como é que o cliente chega até você e há um planejamento? Qual é o plano que você desenvolve para cada cliente, para cada pessoa que traga um problema de mídia, um problema de comunicação? Primeiro, Dr. Thanos, a gente vai levantar, né, qual que é a meta, o objetivo que ele quer alcançar através das mídias digitais, né? Então a gente vai primeiro levantar esse ponto, o que ele está buscando. Aí, claro que depois a gente vai descobrir o público ideal para ele, o público que realmente vai consumir os anúncios dele e vai ser um público que provavelmente vai existir uma conversão. E que aí a conversão seria para venda ou para um orçamento, alguma coisa desse tipo.
tipo. E aí a gente tem diversas estratégias. A gente pode aplicar estratégias de funil, onde a gente vai fazendo o passo a passo, vai transformando essa pessoa que veio da internet em um lead, né, que a gente chama, e aí esse lead, a gente vai fazer esse lead até ele chegar lá no final do funil e realmente fazer a aquisição. Tem estratégias que são mais rápidas, que elas conseguem engajar esse público e já converter ele de uma forma muito mais direta. O objetivo é, primeiro, analisar qual é a meta, entender qual é o orçamento que o cliente tem para fazer isso, e aí sim a gente dá uma realidade para ele de como que vai ser feito, elabora um plano estratégico em cima desse público, e aí a gente faz todo o trabalho, né? Vamos imaginar que eu queira lançar um livro. Então vamos soltar um livro, coloco aí um perfil de um público adolescente, que seria o público-alvo, e defino lá a idade desse público. Com isso, você já tem elementos para começar a trabalhar, não? A primeira coisa, doutor, que a gente vai fazer é avaliar o livro, né, claro, entender o produto que a gente vai anunciar e entender também a cabeça do público para quem a gente vai anunciar o livro, que no caso seria o produto, né. Então, assim, a gente vai fazer todo esse estudo para entender qual é a linguagem que a gente vai utilizar para abordar esse público. E após isso, se a gente for partir para as redes sociais ou utilizar qualquer canal digital para fazer isso, a gente vai criar uma comunicação que envolva esse público, né, e que fale a mesma língua que ele, porque é ele que a gente quer. Então, essa parte da mídia digital que é o importante, que é a parte que sempre foi feita, né, as coisas nunca mudaram. Na verdade, o que muda são os formatos, mas a ideia de marketing, ela vem a todo tempo, ela é a mesma ideia, porém o que vai mudar é a mídia, né. Então, assim, a gente vai se comunicar com esse cliente de forma eficiente para que seu anúncio tenha uma eficiência e que a sua conversão também te traga resultado. Então, o importante de qualquer anúncio é saber conversar com o seu cliente, é saber entregar aquilo que você quer passar para ele e também ele se conectar com aquilo, né, para que você consiga converter. E claro que a gente vai fazer testes, né, a gente faz os testes de anúncio para ver qual vai se comportar melhor, e depois desses testes, aí sim, a gente vai te dizer quais são as suas metas e a gente vai desenhar aí um projeto de qual que seria o investimento, para quanto que você vai atingir e o quanto que você pode converter aí com esse investimento. É um trabalho que parece ser simples, né? Mas na verdade ele envolve bastante pesquisa, bastante desenvolvimento em cima dos anúncios, e aí você sim tem um projeto que com certeza vai funcionar, entendeu? Mas, Gustavo, as pessoas têm uma ideia de que, por exemplo, elas podem ter um site pessoal, elas podem entrar no Instagram, fazer lá a sua divulgação. Isso não me parece, você me desculpa, algo muito profissional. É meio que no chute ou no vai da valsa, né? Olha, todo mundo está usando o Instagram, então eu vou fazer coisa no Instagram. Tem aí um caminho para que o pequeno empresário, o pequeno comerciante possa entender qual seja o meio mais eficaz para a atividade que ele desenvolve? Sim, hoje a gente tem algumas ferramentas hoje que possibilitam até, inclusive, esse comerciante pequeno, ele tá junto com os e-commerces vendendo na internet, sem que ele tenha um e-commerce, por exemplo. Então, ele pode ali anunciar o seu produto e na sua região, focado para o seu público, e ele aparecer na pesquisa, aquele produto dele aparecer com o valor, como se fosse um e-commerce. Porém, quando o cliente for clicar naquele anúncio, ele vai ver que ele tem o telefone, ele entra em contato, aí pode ser via delivery, aí combina como que vai ser essa venda. Mas hoje é possível se vender através de anúncios, né? Inclusive a Google hoje tem um sistema gratuito hoje de listagem de produtos que são gratuita essa listagem. Ele só tem que fazer o processo é um pouco complexo, porque ele tem que linkar o sistema hoje que ele tem na loja dele com o Google, para o Google ficar atualizando constantemente os valores, a disponibilidade daqueles produtos, e o Google faz todo o trabalho de jogar lá no shopping quando alguém pesquisar aquilo dentro da região que ele definir ali que ele atua. Então, assim, hoje ele tem canais gratuitos hoje para fazer esses anúncios, né? Mas isso não tem ataque hacker, não?
Eu fico sempre preocupado com esse tipo de coisa, né? A pessoa vai sozinha, é melhor ter uma assessoria, né, Gustavo? Não, claro, a gente sempre recomenda, sim, ter uma assessoria. Inclusive, para fazer certos serviços, é complexo, assim, não é uma coisa muito simples. E se você fizer de maneira errada, você também pode ser que você tenha algum problema. Hoje, aqui na agência, por exemplo, a gente é certificado pela Google, é certificado pelo Facebook, né, que hoje se chama Meta, na verdade, que é o Facebook e o LinkedIn. O LinkedIn não, desculpa, é o Facebook e o Instagram, né? Então, a gente é certificado para poder operar a conta de anúncios de clientes. A gente tem uma ferramenta mais específica e um pouco mais profissional para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, o painel que a gente tem é um painel um pouco diferente do que se ele for lá por conta própria fazer. E a gente, claro, a gente tem também toda a parte de comunicação direta, tanto com o Google e o Facebook, para poder não ter problemas aí na hora de fazer essas criações e fazer isso totalmente de forma responsável e segura também, né? Dentro das normas e das diretrizes que eles querem que você faça. Tudo isso, Dr. Thanos, no final das contas, ele impacta em uma coisa muito importante para o cliente, que é o baixo valor no clique ou na visualização daquele anúncio. Porque como a gente trabalha com as boas práticas, faz tudo de forma segura e responsável, no final lá o cliente ele tem um anúncio mais barato com alcance maior também. Então por isso que é importante o cliente buscar uma agência ou buscar um profissional aí que faça um trabalho responsável na questão de anúncios, né? Agora, Gustavo, eu acho que a assessoria profissional é fundamental para a gente ter sucesso na vida, não é? Você recomenda que as pessoas procurem fazer um site, vamos dizer, autores, eu me referi a livros, o autor do livro ter um site, um blog, como é que você pensa no que diz respeito à atividade do profissional liberal, o dentista ter o site? É melhor estar no Instagram, é melhor ter um blog? Existe ainda isso? Outro dia, alguém, acho que foi o próprio Rony Viana, ele falou, nossa, entrei no seu blog lá e não sabia nem que existia ainda o Blogspot, né? Eu tenho há mais de 10 anos onde eu ponho matérias e eu me senti meio defasado, assim, tecnologicamente, né? Caramba, eu uso o Blogspot e isso já era. Quer dizer, esse tipo de percepção a agência procura elucidar na cabeça do potencial cliente? Sim, doutor. Hoje, o mais importante hoje é a presença dentro das redes sociais. Ter o blog é importante também, é legal como um disseminador de conteúdo. Então, assim, você conecta a sua rede social ao seu blog e você conecta a sua rede social ao seu site. O site, ele vai ser mais utilizado como um portal de informações sobre o que você faz, sobre os horários que você trabalha, sobre como você trabalha, o que de fato, como é feito o seu trabalho. Então, assim, essas informações são complementares e importantes. Porém, para trazer esse público hoje para visitar seu site, ver quem você é interessante você trabalhar em cima das redes sociais. Tem uma questão que eu pego muito, assim, ultimamente, que é a questão do patrimônio digital. O que é o patrimônio digital? Por exemplo, eu tenho um site. O site é um patrimônio seu, é um patrimônio digital seu. Não é algo que nem eu digo que as redes sociais é uma casa alugada, por exemplo, porque você pode ir lá hoje, colocar bastante conteúdo seu lá, investir um tempo, investir dinheiro lá nas redes sociais e investir em anúncio e tudo mais. Aí amanhã, por exemplo, a rede social vai lá e cai. Ela te bloqueia por algum motivo, ou acontece alguma coisa. Você perdeu todo esse trabalho, porque a rede social ela não é sua, ela é uma casa alugada. Você está ali, mas é uma casa alugada. Por isso que é importante, que no caso do doutor, que você tem o seu blog, que é onde você está ali, onde você tem esse patrimônio que é o seu conteúdo digital, que é seu, né? Ninguém pode vir ali tomar de você ou deixar de existir porque é seu, você criou, tá ali e aí é intocável, né? Então eu sempre venho reforçando isso ultimamente. A gente tem agora casos, por exemplo, vou mencionar um caso muito atual que tá acontecendo agora, que é, por exemplo, a Rússia. A Rússia hoje, o Google, ele tirou
ele saiu da Rússia. Então, o que aconteceu? Todo mundo que estava anunciando, que investiu muito dinheiro ali no Google hoje, os russos que fizeram isso, hoje estão sendo prejudicados, porque eles investiram na plataforma e a plataforma resolveu sair de lá. Não vou sair porque não concordo aí com o que está acontecendo, e aí eu vou cortar os anúncios de vocês. Então, assim, o que acontece? Todo esse investimento, esse trabalho, todo esse tempo investido lá, acabou que morreu do dia pra noite. Então, assim, se eles tiverem um patrimônio digital reforçado, com um site legal, um portal, às vezes, com conteúdo e tudo mais, isso vai ser impactante, mas é um impacto um pouco menor que você pode ter. O ideal é sempre você ter a casa alugada e ter também a sua casa própria, né? Que seria o seu site, o seu blog, o seu portal ali de conteúdo, e você tá conectado junto com a sua casa alugada, que é onde você traz o pessoal para ver esse conteúdo, para consumir esse conteúdo e consumir talvez seus produtos e tudo mais, seus serviços. É muito importante você ter esses dois lados, né? Muito bem, nós tivemos a honra, o privilégio de conversar com Gustavo Sacho, que é da Clipe Agência de Marketing e Comunicação. Vamos passar os contatos para os nossos ouvintes aqui do Pan News Cidades, Gustavo. Então tá, meu contato pessoal é o @Gustavo Sacho no Instagram, vocês podem me encontrar lá se quiser chamar, tiver dúvida, eu sou uma pessoa muito aberta, então assim, pode me chamar, tiver alguma dúvida, quiser algum conselho, qualquer coisa eu tô ali à disposição. Aí a gente tem também a @Agência Clipe, CLEAP, então a gente tem também lá o nosso Instagram, pode chamar lá também, que a gente tem uma equipe aqui, a gente pode auxiliar, te dar um caminho legal, te dar uma consultoria se você precisar para sanar qualquer dúvida. Também aí tem o meu contato, eu posso passar meu contato? Pode, claro, à vontade. O meu contato é o 11 94793 4412. Pode me adicionar no WhatsApp, pode me adicionar no Telegram, pode me chamar, se tiver alguma dúvida, estiver precisando de alguma coisa, eu estou à disposição para o que eu puder ajudar e puder esclarecer. Porque hoje, né, doutor, as pessoas têm muitas dúvidas e tem muitas pessoas também que vendem isso também de uma forma, às vezes, muito sem aquela certa responsabilidade, e aí gera muita dúvida. Pessoas que fizeram e não tiveram resultado, pode me chamar, eu converso. Pessoal, o que seu público precisar aí, a gente está à disposição, doutor. Obrigado, Gustavo. Também, doutor, o que você precisar, sempre pode contar aqui com a gente. Muito obrigado, Gustavo. Vamos só repetir um pouco mais lentamente o telefone para o contato. Tá bom. Então, o telefone é o 11 94793 4412. Tá aí. Gustavo Sacho, da Clipe Agência de Marketing e Comunicação. Grande abraço, Gustavo. Nossa, obrigado, Thanos, pela essa honra e essa oportunidade aqui de estar conversando com você. Eu que agradeço, de coração. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com.
News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.